Hoje eu quero saber quem nunca chegou no lavatório e foi tirar as mechas e, meu Deus, deu uma manchadinha lá na raiz. E agora? Mas antes de assistir o vídeo de hoje, não esquece de dar um like, compartilhar esse vídeo e aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho. Para a gente entender qual é a situação que leva o produto a manchar, vazar lá na raiz, nós precisamos entender quais foram os erros que nós cometemos. Sim, nós tivemos que ter algum erro aí para que esse produto pudesse e chegasse a vazar ao ponto de manchar, então, a raiz que você acabou de fazer. Então, vamos pensar lá. Quais são esses pontos que podem fazer com que a gente erre, então, e vaze o produto? Primeiro ponto é colocar muito produto em excesso, muita quantidade de produto muito próximo à raiz. Isso vai fazer com que na hora da expansão do descolorante, esse produto vai acabar alcançando a raiz e vai manchar. Outro ponto é quando toda cliente que vai fazer retoque de raiz, ela quer aquela mecha colada o mais próximo possível do couro cabeludo. Eu às vezes até brinco que se a gente pudesse perfurar o couro cabeludo e fazer com que o cabelo já nascesse loiro, com certeza elas deixariam a gente fazer isso. E a gente acaba colocando o papel e indo com a mecha muito próximo à raiz, e isso vai fazer com que a gente corra um risco muito grande, porque esse produto vai estar tão colado lá na raiz que quando você fechar o papel, o risco é muito grande de vazar e vai vazar. Posso dizer com certeza que se for muito próximo da raiz, vai vazar. E aí tem mais um erro, que é na hora do fechamento do papel, que é você não fechar ele com tanta precisão e esse papel ele ficar muito solto, e conforme vai aquecendo, né, naturalmente vai aquecendo esse produto, e o próprio cabelo faz isso, e também pela própria ação do produto, o papel começa a escorregar e aí essa raiz fica totalmente desprotegida e vai encostar lá o produto que você acabou de aplicar. E aí vem duas situações que é o que eu mais percebo que as pessoas acabam fazendo. Ou você disfarça lá numa escova bem feita e manda a cliente para casa porque ela não vai conseguir olhar lá atrás aonde foi que o papel vazou, ou elas acabam buscando alguma forma de corrigir esse cabelo aplicando uma coloração. Mas aqui a gente precisa entender um pouquinho de como escolher essa receita. Eu queria saber qual é o caminho que você percorre. Você manda a cliente para casa ou você tenta corrigir? Eu sempre falo o seguinte, ó, a gente não pode pensar que a gente nunca vai errar. Assim como você, eu também erro e às vezes a gente comete pequenos erros sim, e esses erros eles não podem ser assumidos pelo nosso cliente. Por isso que disfarçar numa escova e mandar a cliente para casa, nem pensar. O que eu vou te pedir é que você faça a correção imediata desse erro. E como é que a gente vai corrigir então? Nós vamos aplicar uma cor próximo a essa mancha, né, em cima dessa mancha, com a cor próximo ao tom natural da sua cliente. Normalmente, se essa mancha ficou muito evidente, eu vou optar por uma cor meio tom mais escuro do que o cabelo natural dela. Exemplo, vamos supor que a minha cliente tem lá uma raiz 6.0 e manchou muito, ficou muito claro. Então eu vou lá, preparo uma coloração, de preferência pode até ser um tonalizante, se você tiver aí no seu salão, pode ser tonalizante, ou cuidado com a coloração, se você for aplicar coloração, aplica somente onde tem a mancha, porque senão você vai mexer no fundo natural desse cabelo que tá ali do ladinho, que não manchou, e aí pode ter um outro problema, porque daí essa raiz toda vai ficar muito quente, porque você vai estar depositando coloração. Então vamos lá. Vou aplicar aquele tonalizante naquela cor, na base natural 6. Vou misturar lá metade 5, metade 6, porque juntando os dois dividido por 2, eu vou ter lá uma altura de aproximadamente aí entre 5 e 6, né? Como se a gente considera aí um 5,5. A gente vai ver lá na cartela, não tem 5,5, mas eu posso montar essa cor que vai ter meio tom, vai ser meio tom mais escuro do que o natural. Porque, obviamente, que se eu pegar uma cor numa altura de 5, colocar numa cliente que tem uma base 6, posso aí deixar esse ponto um pouquinho mais escuro e também pode ficar muito evidente. Claro que tudo isso depende do quanto você deixou manchar. Muita gente acaba usando processos de acabamento de raiz, e a gente vai falar disso também em um outro vídeo,
aonde eu vou colocar lá, então, uma coloração, um tonalizante para fazer um sombreamento ou para apagar uma raiz. Esses processos, eles vão amenizar a mancha, mas em alguns casos não é o suficiente para realmente anular aquele pontinho lá que manchou e que ficou mais evidente. Então, a minha sugestão é que você faça primeiro essa correção e aí depois entre com o processo de camuflagem, de raiz apagada, enfim, o que você optar aí, sombreamento, para que você não tenha, então, uma diferença entre exatamente esse pontinho aí onde vazou, tá bom? Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e para isso eu vou pedir um carinho muito especial para que você vá lá embaixo agora e comenta comigo quais os assuntos que você gostaria de me ver falar aqui nesse canal. Coloca para mim quais são as suas dúvidas, quais são as maiores dores que você enfrenta aí no seu salão, todos os dias quando você vai fazer algum trabalho e chega aquele trabalho que você não consegue dominar e você tem dúvida sobre isso. Então, marca lá para mim, escreve para mim, que eu vou gravar um vídeo especial contando a resposta e tentando esclarecer para você a sua dúvida, tá bom? E não esquece de dar aquele like, compartilhar esse vídeo e também, ativa o sininho e se inscreve aqui no canal.